Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. Eu quero conversar com você a respeito de recente publicação na imprensa de decisão que absolveu 2 policiais militares de São Paulo acusados de agressão contra uma senhora negra de 50 anos de idade. Essa notícia está sendo repercutida, mas eu não quero tratar a respeito da justiça ou injustiça da decisão, se é ou não cabível a absolvição do policial militar, mas sim tratar do procedimento que fora adotado para se chegar a essa decisão absolutória por maioria do Conselho Permanente da Justiça Militar de São Paulo. E para isso, nós vamos fazer a análise da Constituição Federal e, na sequência, vamos demonstrar como, idealmente, deveria se dar o resultado desse julgamento. Joga aí na tela, vai lá. Muito bem, antes, no entanto, eu quero chamar a sua atenção para as redes sociais. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, está marcando bobeira. No Instagram, @prof.flaviomilhomem. No Facebook, Professor Flávio Milhomem. E esse QR Code que você vê aqui atrás, né? Aqui atrás, ele serve para que você aponte a sua câmera para fazer a subscrição no canal do YouTube e também conhecer o canal do Telegram da Escola de Direito Criminal. Vai lá, tenho absoluta certeza que você vai gostar. Vamos então à Constituição Federal, joga na tela. Muito bem. O artigo 125, parágrafo 5º da Constituição Federal estabelece a competência de cada um dos órgãos da Justiça Militar Estadual. No seguinte sentido, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente, eu vou até sublinhar aqui, julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Sentença, ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares. A Constituição Federal, portanto, estabelece quando se dará a competência singular do juiz presidente da Auditoria Militar, que é o juiz togado, o juiz de direito, e quando haverá competência do órgão colegiado, seja ele o Conselho Permanente, quando o acusado é uma praça, um graduado, ou o Conselho Especial, quando o militar acusado é um oficial. Nesse contexto, identifica-se que o critério diferenciador é a natureza da vítima. Se a vítima é civil, a competência é do juiz togado. Se a vítima é militar ou é a administração militar, a competência será do órgão colegiado, o chamado escabinato, composto pelo juiz togado e por 4 juízes militares, de maior posto que aquele que está sendo julgado. Nesse sentido, é a própria Constituição Federal que delimita a competência da Justiça Militar Estadual, ao contrário da Justiça Militar da União, que confere à legislação ordinária a delimitação, a definição dessa competência, mas que acabou, por razões de reformas legislativas posteriores, se assemelhando muito ao texto constitucional que era decorrente da emenda constitucional de 2004, tá bom? Então, vamos analisar a notícia, joga aí na tela. A notícia é essa aqui, ó. Justiça Militar de São Paulo absolve PM que pisou em pescoço de mulher negra. Caso ocorreu em maio de 2020 e o Ministério Público afirmou que vai recorrer da decisão. Por 3 votos a 2, a Justiça Militar do Estado de São Paulo absolveu na terça-feira 23 o policial militar que era acusado por 4 crimes. Quais eram? Lesão corporal, abuso de autoridade, falsidade ideológica e inobservância de regulamento, após ser filmado pisando no pescoço de uma mulher negra durante a ocorrência em Paralheiros, zona sul da capital paulista, em maio de 2020. O juiz do caso, José Álvaro Marques, votou pela condenação e o Ministério Público afirmou que vai recorrer da decisão.
A notícia que nos chega, e é a informação que eu tenho, é de que todos os crimes foram julgados pelo Conselho Permanente de Justiça. E justamente por conta disso, a absolvição por maioria, obviamente, levou em consideração também aqueles crimes que foram cometidos contra a vítima civil. E quais são os crimes contra a vítima civil? O crime de lesão corporal e o crime de abuso de autoridade, pelos quais foram os militares denunciados. Não foi um, mas foram, na realidade, 2 policiais militares e ambos foram absolvidos e inocentados. Na minha opinião, o procedimento adotado não foi o procedimento adequado de acordo com o regramento constitucional. Haja vista carecer de competência ou escabinato o órgão colegiado para o julgamento do crime praticado contra civil, o que geraria, por conta da sua previsão constitucional, a nulidade absoluta. Nesse contexto, não se pode convalidar sob a ideia de que não houve prejuízo o julgamento de fato que estaria sob a jurisdição do juiz singular, porque fora julgado pelo órgão colegiado. Na minha opinião, repito, nós deveríamos fazer uma divisão desse julgamento, muito embora seja possibilitada a instrução conjunta. E eu vou explicar para você utilizando um esqueminha que eu montei visual para melhor compreensão. Joga aí na tela, vai lá. Ó, o Conselho Permanente deveria ser responsabilizado pelo julgamento dos crimes de falsidade ideológica, que encontra previsão no artigo 312 do Código Penal Militar, e inobservância de regulamento, lei ou instrução, que encontra previsão no artigo 324 do mesmo diploma legal. Nesse contexto, caberia então submeter à votação, votando em primeiro lugar o juiz-presidente do Conselho, juiz togado, e na sequência, por ordem inversa de hierarquia, do juiz militar mais moderno até o juiz militar mais antigo, única e exclusivamente estes 2 crimes, quais sejam falsidade ideológica e inobservância de regulamento, cabendo ao juiz singular o julgamento dos crimes praticados contra a civil, que foram os crimes de lesão corporal, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar, e o crime de abuso de autoridade, previsto em legislação extravagante. É um crime militar impróprio por equiparação. É um crime que não encontra previsão na legislação castrense, na legislação militar, mas por conta da reforma promovida recentemente no Código Penal Militar, passou a ser da competência da Justiça Militar. Joga aí, olha lá. Caberia, então, ao juiz singular o julgamento dos crimes de lesão corporal, do artigo 209, e de abuso de autoridade previsto na Lei nº 13.869, de 2019. Como a informação que chega pela imprensa é que o juiz togado votou pela condenação, certamente, adotando esse procedimento, os militares poderiam até mesmo serem absolvidos pelo Conselho pelos crimes de falsidade ideológica e inobservância de regulamento, mas sairiam condenados pelos crimes de abuso de autoridade e lesão corporal. Nada impediria que a instrução do feito, ou seja, a colheita dos elementos de informação, que depois se transformariam em prova quando submetidos ao exame contraditório das partes, do Ministério Público, da Defesa, do juiz togado, dos juízes militares, se transformassem em prova e, a partir daí, cada um decidisse de acordo com a sua convicção. O juiz, formando a sua convicção, deveria fundamentar a sua decisão para a condenação pela lesão corporal e para a condenação pelo crime de abuso de autoridade. Posteriormente, submetendo ao julgamento do Conselho, abrir-se-ia a votação a partir do juiz togado e, na sequência, se daria a abertura para a fala e o voto dos demais juízes que integram este Conselho Permanente. Dessa maneira, se atenderia à definição constitucional constante do artigo 125, parágrafo 5º. Na minha opinião, repito, certamente deve haver opiniões contrárias e eu respeito. Na minha opinião, colocar no mesmo saco, vamos utilizar essa terminologia, colocar no mesmo saco todos os crimes
e atribuindo o julgamento desses crimes ao Conselho Permanente importa no reconhecimento de uma nulidade absoluta, porque se confere a um juiz, a um órgão jurisdicional, que é o Conselho, uma competência que não lhe é dada pela Constituição Federal. Bom, com respeito às opiniões em contrário, eu coloco aqui o meu ponto de vista, espero que você tenha gostado, faça seus comentários. O importante é a gente poder discutir a legislação, a jurisprudência, a doutrina, sempre buscando conhecer mais, aprender e crescer. Afinal, nessa vida todos somos mestres uns dos outros. E para não me esquecer, aí sim, eu quero dizer que você tem uma linha direta, um canal de comunicação direto com a Escola de Direito Criminal. É o Zap da Escola de Direito Criminal, deixa eu te mostrar. Tá aí. Você pode entrar em contato pelo 61 98 288 6023. Mande a sua mensagem, conheça mais a respeito da Escola de Direito Criminal, tire as suas dúvidas a respeito dos cursos que nós oferecemos. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula, não, o nosso próximo vídeo, a nossa próxima conversa. Um abraço do Milhomem, valeu!